Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre dinâmica populacional. Na aula passada a gente falou sobre comunidade e população. A gente viu um pouco dos conceitos, como é que acontece, viu as relações a gente vai ver um pouco mais na frente. A gente vai compreender um pouco melhor. A gente vê muito esse tema de dinâmica populacional em geografia. Dificilmente a gente vê falar muito sobre isso. Na biologia a gente vê, só que não é de uma forma assim, bem na cara, bem evidente. Então, esse é um assunto que ele envolve várias áreas de conhecimento. A gente vai ter cálculos, que vai envolver matemática, a gente vai ter uma parte que vai envolver geografia, outra parte que pode envolver história. Então, é um assunto muito interdisciplinar, pode englobar várias disciplinas. Eu mandei para vocês também o material que a gente vai utilizar nessa aula, que a gente vai ter lá um pouco dos conceitos, vai ter também uma atividade avaliativa, que eu vou falar mais um pouco no final, sobre como é que vai ser essa atividade avaliativa. É, então, a gente vai começar relembrando o que é a população. Então, vamos lá. População, ela vai ser definida como um grupo de organismos que pertence à mesma espécie. Então, a gente vai ter um determinado grupo que a gente vai selecionar e a gente vai escolher. E esse grupo, ele precisa ser da mesma espécie para ser uma população. Lembra lá como eu falei para vocês? Que população são indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área, vivem na mesma área ali e vão ocupar o mesmo espaço em um determinado período de tempo. Então, a gente vai ter isso. Aí aqui a gente pode ver, né, que ela vai ser realmente definida dessa forma, como um grupo de organismos pertencentes à mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica. Mas o que seria então essa dinâmica populacional? A dinâmica população, ela vai estudar a relação dessa população. Então, ela vai estudar basicamente como a população ela vai mudar ao longo de um período de tempo. Então, a gente vai ter vários fatores que vão evidenciar isso, como natalidade, mortalidade, migração, imigração. Ela vai tentar entender como essas variações ocorrem e também entender as causas que isso pode acontecer, pode ocasionar essa variação. Então, dinâmica populacional ela vai ser isso, vai estudar as populações em um determinado período de tempo e ver como é que ela muda, quais são as variações, quais são os fatores, ou vai apresentar esses fatores. Então, a gente vai ter aí alguns outros tópicos também relacionados. Então, a gente vai começar com densidade populacional, que a densidade populacional vai ser um cálculo que a gente vai ter, matemático, como vocês viram, né? Também vai estar englobado um pouco a matemática aí, que vai ser uma medida que vai expressar o número de habitantes em uma determinada área. Então, a gente vai selecionar um determinado espaço, a gente selecionou esse espaço, a gente vai pegar o número de indivíduos daquela área e vai dividir pelaquela área ou volume. Caso que a gente for fazer alguma coisa, vai ser talvez um ambiente marinho, sei lá, alguma coisa diferente. Então, a densidade populacional é isso. A gente vai pegar o número de indivíduos daquela determinada área. Então, a gente vai selecionar um espaço, vai, vai pegar o número daquela área e a quantidade de indivíduos, depois a gente vai dividir e ver qual é a densidade populacional daquela área. Aí, como eu falei para vocês, a gente também tem a natalidade, que vai ser a quantidade é, de indivíduos que vão nascer durante um período específico de tempo. Então, a gente vai ter um crescimento ali daquela população, a gente vai ter muita gente nascendo. Então, a gente vai estudar essa taxa durante um período específico de tempo. Eu quero saber
Quantas pessoas nasceram depois desde 2019 até 2025. Aí você vai pegar esse período específico e vai criar essa taxa de nascimento para saber essa taxa de natalidade. A mortalidade vai ser o número de óbitos de habitantes, então a gente também vai ter um período específico ali de tempo para poder saber quantos indivíduos morreram, né, em determinado período de tempo. Então, vai ser basicamente isso. Essa parte é bem facilzinha. Imigração, como a gente sabe o que que é, imigração, ela vai ser a entrada de indivíduo de outras populações em uma determinada população. Então, vai ser quando as pessoas vierem de um outro lugar e entrar em um outro local. Por exemplo, a gente saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos. A gente vai estar entrando naquela população. Então, vai ser um movimento de imigração. Então, vai ser basicamente isso a imigração. A imigração já vai ser o contrário. A gente vai estar saindo daquele lugar, vai ser a saída de indivíduos de uma população para outras populações. Então, vai ser ao contrário. Então, vai ser o movimento de saída de pessoas de um local com o objetivo de se fixar em outro lugar, ou seja, de forma temporária ou permanente. É quando a gente, por exemplo, a gente vai para o Rio passear. Então, a gente pega, sai daqui de Cabo Frio e a gente vai lá acrescentar naquela população. Então, a gente vai fazer uma emigração, beleza? Correto? Vamos pro próximo. Aí a gente tem também a taxa de crescimento. Aí a gente vai ter a taxa de crescimento bruto e a taxa de crescimento relativo. Ou ela pode ser definida aqui também, pode aparecer para vocês como taxa de crescimento absoluto. A gente também tem essa definição. A taxa de crescimento absoluto basicamente vai ser a variação do número de indivíduos em um determinado período de tempo. Como é que a gente vai pegar? Eu vou pegar um período Eu vou pegar um determinado período, eu quero saber em um ano quanto essa população cresceu, em um ano. Então a gente tem um tempo ali, tem ali o tempo de 12 meses para saber quanto aquela população cresceu. Aí a gente vai pegar o número da população inicial, qual era o número daquela população inicial, e a gente vai ter o número daquela população final. Aí a gente vai pegar esse número inicial, a gente vai pegar, vai colocar o número final menos o número inicial dessa população e depois a gente vai dividir sobre o tempo que a gente quer. Então, se eu quero tempo de 12 meses, eu vou pegar, vou colocar o número final menos o número inicial daquela população, dividido pelo período de tempo que seria de 12 meses no caso. Na taxa de crescimento relativo, já é ao contrário, você vai considerar o tamanho da população. Você vai querer saber o quanto aquela população cresceu. Então, o que que vai acontecer? Você vai pegar a taxa a taxa não, perdão. Você vai pegar o número final daquela população menos o número inicial dividido pelo número inicial daquela população. Depois de você dividir, você vai dividir pelo tempo que você quer. Então, se for o tempo de 12 meses, você vai dividir pelo tempo de 12 meses. Então, vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicadinho, mas não muito complicado, porque é, são equações básicas da matemática, mas que com o tempo fazendo vários exercícios, resolvendo soluções que vai se adaptando e a gente vai conseguindo resolver. Mais lá para frente a gente vai praticar um pouco mais esse exercício sobre taxa de crescimento para conseguir entender melhor como é que funciona. Opa! Aí a gente chega no principal, que vai ser na curva de crescimento populacional. A gente vai ter um gráfico, não sei se vocês viram em alguma prova que já teve do Enem, não sei se alguém já chegou a ver que algumas vezes aparece alguns gráficos
sobre esse tema dessa matéria, que a gente tem um gráfico e que tem uma curva. Então, o que que seria? O que que queria essa curva de crescimento? Ela vai descrever a variação do tamanho de uma população ao longo do tempo. Então, ela vai servir, esse gráfico vai servir para a gente entender o quanto aquela população cresceu em determinado de tempo. Só que a gente vai ter duas curvas. A gente vai ter a curva de potencial biótico e a curva de crescimento real. Ah, mas professor, o que que seria a curva de crescimento real e a curva de potencial biótico? Em alguns casos, ela pode estar como curva exponencial. Por quê? Aquela população ela vai crescer exponencialmente. Vocês estão vendo que ela cresce de uma maneira desenfreada, ela sempre vai crescer. Ela vai estar sempre aumentando. Por quê? A gente vai ter um espaço, por exemplo, a gente tem bactérias. A gente sabe que a bactéria, para ela continuar se desenvolvendo, ela precisa estar ali no ambiente ideal dela. Se ela tiver num ambiente propício com tudo que ela precisa. Temperatura, fornecimento de alimento, conseguindo crescer, não tendo nada para combater ela, ela vai crescer de uma forma exponencial. Ela vai se desenvolver, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e não vai parar, porque não vai ter um limite ali para ela parar. Já na curva de crescimento real, que pode aparecer às vezes de curva de crescimento logístico, a gente vai ter ali um determinado limite. Por quê? A gente vai ter essa chamada resistência do meio. Por quê? Nada na vida ela é infinita, como a gente tem o planeta Terra. Nada que tem aqui no planeta ele é infinito. Se a população crescer muito, crescer de uma forma desenfreada, crescer de uma forma exponencial, os recursos eles vão acabar em algum momento. Por quê? A gente vai ter essa resistência do meio, onde é que a gente vai ter a falta de alimento, não vai ter espaço para todo mundo, as pessoas não vão conseguir sobreviver, porque não vai ter mais espaço para as pessoas se locomoverem, porque vai ser gente em todos os lugares. Água vai acabar, o recurso. A eletricidade, como é que vai ficar? Então, essa curva de crescimento real, ela vai ter os obstáculos. Ela vai ter um obstáculo mostrando que aquele recurso, ele não vai ser infinito. A alimentação não vai ser infinita. Ainda vai ter a inserção de predadores em alguns casos, porque se uma população cresce desenfreadamente, não tem nenhum predador para dar uma pausa ou alguma coisa que vai interferir nesse crescimento, uma hora algo naquele ecossistema ele vai mudar. Então, a gente tem esse gráfico aqui, por exemplo. A gente tem aqui uma bactéria. A gente tem aqui uma bactéria, ou melhor, vamos usar uma coisa que foi um pouco recente. No caso da Covid. Quando o vírus da Covid começou a se espalhar, foi chegando em vários países. Quando ele começou a se espalhar, ele cresceu de uma forma desenfreadamente. Por quê? Não tinha vacina, ninguém sabia como tratar, ninguém conhecia aquele vírus, não tinha nenhum estudo, então ele cresceu de uma forma ali exponencial. Em determinado momento, ele cresceu de uma forma exponencial. Depois, esse vírus. Aí foi se vindo estudos sobre os vírus, foram vindo vacinas, algumas pessoas tiveram resistência ao vírus. Então, o que que aconteceu? Chegou em determinado momento que teve uma resistência do meio. Por quê? Veio a inserção de vacina, veio algumas pessoas que também tinha o sistema imunológico estavam reagindo àquele vírus. Então, o vírus começou a decair, começou a ter uma baixa. As pessoas começaram a se recuperar. A vacina foi começando a ser implementada com mais eficácia. Depois que teve esse controle, depois que teve esse controle, o vírus foi dando uma baixada. Depois que esse vírus abaixou,
ele foi lá e pegou e falou assim: Poxa, estão me combatendo. Tá tendo alguma resistência aqui, mas eu preciso sobreviver. O que que ele foi fazer? Ele pegou e criou uma outra variação. Ele foi lá e pegou e se modificou de alguma forma para poder falar: Não, eu quero resistir, eu quero sobreviver. Teve uma resistência do vírus, onde é que a gente teve outras variações do vírus da Covid. E aí, essas variações, elas começaram a crescer de novo. Cresceram de novo, descobriram a vacina. O vírus foi lá e caiu de novo. Pegou e teve essa diminuição. Então, basicamente, é isso. Quando a gente olhar esse gráfico, a gente tem que ficar bem atento no enunciado de uma questão para ver o que que essa questão ela está pedindo. Então, não é muito difícil, é só ter um pouco mesmo de atenção para não olhar e falar assim: o que que é isso? Não sei, não estou entendendo. Tentar entender um pouco mais esse gráfico. E geralmente aqui embaixo fica o tempo, né? O tempo que foi acontecendo aquele crescimento. Então, a gente pode ter aqui anos, a gente pode ter aqui horas, e aí vai vendo em determinado tempo. A gente tem outra, eu tenho outro gráfico também, em um estudo que foi realizado, eu vou mostrar para vocês também, para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Agora, eu vou trazer para vocês algumas notícias que realmente, de casos que realmente aconteceram, onde é que teve uma mudança naquela dinâmica populacional. A gente vai ver onde é que teve um aumento significativo de uma determinada população e o que que aconteceu com esse aumento. O que que ocasionou nesse aumento? Por exemplo, a gente tem esse caso da Argentina, que foi, essa matéria de 2016. Esse caso da Argentina, o que que aconteceu? Na Argentina tem um comércio com pele de castores, onde é que a indústria usa pele de castores para poder fabricar determinado produto, e aí eles precisavam caçar os castores que tinham lá na Argentina. Porém, os castores que tinham lá estavam diminuindo. Então, qual foi a ideia? Qual foi a ideia? Os castores estão decaindo, o que que a gente vai fazer? Vamos arrumar outros castores para poder colocar aqui e começar a aumentar a população desses castores e a gente continuar fazendo esse comércio de peles. A Marinha teve a ideia de pegar castores canadenses, foram pegar 20 castores canadenses e inserir na Argentina. Eles acabaram inserindo na floresta, chamada Terra do Fogo, inseriram. Porém, esses castores, eles não tinham predadores naturais deles. A condição de frio na Argentina e no Canadá são totalmente diferentes. Então, a forma da pelagem deles se desenvolverem não serviu para a indústria. Então, a indústria não conseguiu usar a pele dos castores. E aí, o que que aconteceu? Os castores continuaram se procriando. De 20 castores, em 2016, já eles queriam matar uns 100 mil castores. Imagina quanto tinha mais. Isso daí eles queriam matar 100 mil para dar um controle. Imagina quantos já deviam ter. Então, eles se procriaram de uma forma muito, 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 muito rápida, porque não tinha ninguém para predar eles, eles não serviam para caça, porque não tinha serviço nenhum para a indústria da Argentina. Então, eles ficaram lá, eles começaram a se reproduzir de forma desenfreada, porque tinha alimentação, que eles precisavam, tinha rios para poder formar as represas que eles formam, tinha floresta, tinha árvore, tinha madeira, tinha tudo. Então, o ambiente estava ótimo para eles. Eles estavam ali, nossa, aqui é nosso. Basicamente, eles tomaram a floresta e aí agora tá tendo que ser feito esse controle porque eles estão crescendo cada vez mais. E aí a Argentina resolveu tentar achar como solução matar 100 mil castores para tentar salvar a floresta, porque eles estavam acabando com a vegetação daquele lugar. As árvores estavam morrendo, porque não tinha mais condição de manter tantos castores.
a vegetação daquele lugar já era totalmente diferente, então estava matando também a outros animais de outras espécies, então estava sendo prejudicial. Então a gente viu como é que funciona, que se a gente for inserir um animal em um determinado local que ele não pertence, ele vai ocasionar um desequilíbrio naquela população. Então, aquela população, ela vai aumentar de uma forma desenfreada, porque vai ter alimento ali que ela precisa, enquanto, enquanto vai prejudicar aquele espaço e o recurso, ele uma hora não vai ser ilimitado. Ele vai ter uma limitação e a gente está vendo ali o... A gente está vendo ali a resistência do meio. Por quê? Tá acabando e aí precisa ser tomada alguma medida para tentar salvar aquela floresta. Aqui a gente tem um caso bem próximo da gente, né? Que vai ser em Arraial do Cabo, que vai ser o coral-sol, que a gente sabe que tem muito coral-sol invadindo a nossa biodiversidade marinha, que eles são invasores, uma espécie invasora, exótica invasora. E eles vieram como? Como é que eles chegaram até aqui? Através de embarcações, porque a gente sabe que na nossa região tem muitas embarcações, vem muitos navios para cá, então eles acabam vindo em cascos de navios. E aí eles se implementaram na vegetação, na biodiversidade marinha, se implementaram, conseguiram conquistar o seu espaço. Aos poucos, eles foram dominando um pouco o local onde é que viviam outros corais. Eles acabaram perdendo os seus alimentos, os seus recursos. Então, hoje em dia, se você for olhar a biodiversidade marinha, você, em algum momento que você for fazer algum mergulho, você vai dar de cara com o coral-sol, porque ele está se espalhando de uma forma desenfreada. Por isso que existe vários programas de tentar controlar, tentar achar uma maneira de conseguir controlar o coral-sol, porque ele está tirando a alimentação de peixes que precisam daquele espaço, ou então de algum tipo de local que ele esteja ocupando, que às vezes antes era abrigo de algum peixe, ou então algum outro animal. Também ele não vai ter um predador, né? Não vai ter nada que vai afetar a existência dele ali. Então, ele vai continuar ali, naquele local. Ele vai afetar também a quantidade de plâncton, ele pode afetar a quantidade de plâncton, que é muito importante. Então, acaba tendo muitos estudos que tentam estudar como é que pode fazer a retirada desse coral-sol. Às vezes é feita a retirada, a coleta desse coral para ele não se espalhar de uma forma desenfreada. Então, a gente tem também no Instituto do IEPM alguns estudos sobre a respeito do coral-sol, de conseguir entender como é que funciona, como é que é a dinâmica dele, o que que pode ser feito para poder tentar fazer essa diminuição desse coral. Então, é um estudo bem presente aqui na nossa região. Então, é bem interessante para vocês que quiserem, se interessem pela área de biologia marinha, poder estudar o quanto o coral-sol ele afeta a nossa biodiversidade. A próxima notícia que eu trouxe para vocês é o Parque de Yellowstone. O Parque de Yellowstone ele fica nos Estados Unidos. Ele fica nos Estados Unidos. O que que aconteceu? Em Yellowstone, antes existia lobos. Os lobos, eles eram caçados, muito caçados. Tinha muita caça nesse parque. E aí, conforme aconteceu muita caça, os lobos uma hora foram extintos naquele local. Então, os lobos foram extintos. O que que aconteceu? Outros animais que eram presas desses lobos acabaram perdendo o seu predador principal. Acabaram perdendo seu predador. Então, o que que aconteceu?
começaram a se desenvolver mais, começaram a procriar cada vez mais. Então, a gente teve um aumento significativo de cervo nesse parque, onde é que tinha cervo, cervo, cervo comendo tudo, todas as gramas do local, acabando com a vegetação do parque. Então, o parque tinha antes uma aparência muito bonita e acabou perdendo essa vegetação, porque por causa desses herbívoros, porque quando os herbívoros eles começam a se procriar de uma forma desenfreada, a reproduzir de uma forma desenfreada, eles acabam com a vegetação daquele local, porque eles vão comer tudo que tiver pela frente. Então, teve esse aumento dos cervos, então o que que aconteceu? Resolveram inserir os lobos lá novamente. Pegaram os lobos, um casal, alguns lobos, e inseriram naquele local. Em pouco tempo foi observado que aqueles lobos aumentaram, conseguiram trazer um pouco daquela vegetação de volta novamente. Por quê? Os cervos começaram a ser caçados, eles tinham um predador ali presente que afetava a sobrevivência deles ali. Então, eles não ficavam tanto comendo a vegetação o tempo inteiro, porque eles tinham que, em algum momento, correr, se esconder dos lobos, ou os lobos atacavam eles. Então, começou a ter um controle, tanto de lobos, tanto de cervos. E o que que aconteceu? A vegetação do parque mudou totalmente. Outros animais que já tinham ido embora daquele local, como pássaros, esquilo, castor, começaram a voltar para o parque, porque a vegetação ela foi se recuperando. Então, outros animais acabaram achando abrigo novamente naquele local e começaram a querer ocupar aquele espaço. Por quê? Ele tinha se perdido por conta dos cervos que acabaram com tudo. As árvores começaram a crescer, que antes elas não estavam conseguindo desenvolver de uma forma muito boa, então ajudou bastante. Então, em questão de ninho para pássaros, para coruja, se tornou uma coisa muito boa. Então, aí eu trouxe a importância, né? Como eu falei, em alguns locais teve a inserção de uma nova espécie, teve a inserção de uma nova espécie, o que ocasionou de uma forma negativa. Agora eu trouxe a inserção de uma espécie que trouxe um resultado positivo, que foi essa modificação toda nesse ambiente que teve essa melhora. Então, Yellowstone, se vocês forem pesquisar, tem um videozinho no YouTube que eu vou mandar para vocês no grupo, que aí vocês podem ver. É bem legal. Aí o próximo que eu vou trazer é da Baía de Hudson, um estudo matemático que foi realizado para poder estudar como é que funcionava esse equilíbrio, como é que era a relação de predador e presa, como é que ele afetava em uma determinada população, como é que funcionava a dinâmica daquela população, o que estava crescendo, o que estava nascendo demais, o que estava morrendo demais. Então, foi realizado um estudo ali, onde é que os cientistas realizaram é, cálculos para poder entender como é que funcionava a dinâmica de cada população. Aqui eu vou ter lebres e vou ter linces. A gente sabe que as linces caçam as lebres. Então, como vai acontecer nesse gráfico? Aqui a gente percebe que tem um crescimento, um determinado crescimento de lebres. Vamos dizer que começou daqui. Começou daqui, a lebre foi crescendo, 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 e chegou aqui, nesse pontinho aqui. Ali ela estava tendo um recurso infinito. E ali o recurso estava ilimitado para ela, então ela estava procriando. A Alice, ela estava se alimentando das lebres, mas não estava afetando tanto o crescimento das lebres. Quando a população de lebres deu uma aumentada, o que que aconteceu? As lebres começaram a diminuir. Começaram
a diminuir a quantidade de lebres naquele local. Quando as lebres diminuíram bastante, quase não tinha lebres, a gente percebeu também que quase não tinha linces. Por quê? Faltou alimento. Teve a resistência do meio. E aí, faltou alimento, começou a diminuir a lince também. As linces começaram a morrer, pararam de caçar um pouco as lebres. O que que aconteceu? As lebres começou a ter um picozinho de aumento, aí caiu de novo e depois aumentou, porque a população de lince já estava bem menor. Então aí elas começaram a aumentar. Então vai ser sempre assim: uma vai aumentar, a outra vai aumentar aos pouquinhos, depois vai diminuir, conforme a outra também diminuir, por aí vai. Então, a gente teve esse cálculo que eles fizeram e eles trouxeram esses gráficos. Aqui é só um gráfico que colocaram de como seria a população de lebres se não tivesse as linces. Lembrando, as lebres são o quê? Os herbívoros. E aí, se não tivesse lince, se não tivesse lince, elas iam crescer exponencialmente, como eu falei para vocês. Elas iam crescer direto, 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 direto o tempo inteiro. Já na população de lince, já ia ser diferente. Elas iam crescer em um determinado momento e ela ia começar a decair. Por quê? Se não tiver lebre naquele local, ela não vai conseguir sobreviver, não vai ter o alimento que ela precisa, ela não vai se alimentar de planta. Então, ela não vai conseguir permanecer ali naquele local. Aqui foi colocado já a interação entre lebres e linces, então a gente viu que eles entram em equilíbrio. Eles entram em algum momento, tem algum declínio, mas em esse determinado momento eles entram em um determinado equilíbrio. Então, eu trouxe aqui para vocês também uma questão. Como é que, como é que vai ser essa questão? Vou colocar a questão aqui, onde é que pesquisadores, vou ler o enunciado junto com vocês. Pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil, a mandaguari, cultivam um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após observações, verificaram que a sobrevivência das larvas da abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz metabólico secundário, com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica. Além da alimentação convencional, por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao longo das gerações. O uso de fungicida ocasionaria a colmeia dessa espécie ou. Então a gente vê ali que são duas populações diferentes. A gente tem o fungo e a gente tem as abelhas. Então, ele quer saber o que que o uso do fungicida vai ocasionar ali na colmeia da abelha. Então a gente vai trabalhar só com as abelhas. Lembram lá? A população de abelhas, a gente vai trabalhar com elas. Então, a gente sabe que a abelha, para a sobrevivência das larvas, elas precisam da ingestão dos filamentos do fungo. Então, se eu injetar esse fungicida, acho que vocês, não sei se vocês sabem o que que é fungicida. Fungicida é um remédio que você vai utilizar para acabar com os fungos, para matar os fungos. Então, esse remédio ele vai matar os fungos, mas a gente sabe que para sobreviver, elas precisam da ingestão do filamento de fungo. Então, vamos ler as alternativas? Sei que vocês vão saber de letra. A. Controle de pragas. Controle de pragas. B. Acúmulo de resíduos. C. Ampliação de espaço. D. Redução da população. E. Incremento de alimento. Vamos ver uma por uma para ver se o que encaixa. A. Controle de pragas. Tá. Eu vou pegar, vou controlar os fungos. Vou pegar ter o controle dos fungos. Matar os fungos. Não. Não é o foco, porque se eu matar os fungos, eu vou matar as abelhas. Então eu não vou fazer o controle, eu vou matar
as abelhas. Eu vou estar matando aquilo que eu estou cultivando, aquela população que eu estou cultivando. Então, não é uma boa alternativa. Acúmulo de resíduos? Nem fala sobre isso. Nem fala sobre isso na questão. Então, também a gente descarta essa opção. Ampliação de espaço? Também não, porque no espaço, bom, quem está ocupando é a abelha. Então, não, também não fala sobre isso na questão. D, redução da população? É a nossa alternativa. Por quê? Se eu usar o fungicida na, na colmeia, o que que vai acontecer? Eu vou matar o fungo e vou matar as abelhas, porque as larvas delas não vão conseguir se desenvolver. Então, a gente vai acabar reduzindo a população. Incremento de alimento? Também não, porque também não está dizendo nada disso no nosso texto de base. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Eu passei para vocês também, no material que eu dei para vocês, que eu enviei para vocês no grupo, tem uma atividade onde é que vocês vão pesquisar sobre algum caso real, sobre dinâmica populacional, onde é que aconteceu, como eu apresentei para vocês, o caso do coral, o caso dos lobos, dos castores. Vocês vão pesquisar, vocês vão fazer um resumo sobre essa notícia e vão tentar me trazer alguma solução alternativa, pensar em algo alternativo. Ah, o que que poderia ter sido feito diferente para aquela população ou não aumentar ou não diminuir? Vocês vão me trazer alternativas. O que que poderia ter sido feito diferente? O que que poderia, a gente poderia sugerir? Então, a gente vai fazer esse trabalho. E aí eu vou ficar aqui no aguardo de vocês. É, acho que uma semana já dá para ser feito. Então, na próxima semana a gente discute sobre isso, sobre essas notícias que vocês vão trazer. É isso. A aula nossa foi isso. Aqui estão as referências, caso vocês precisem. Eu também vou enviar os slides para vocês no grupo. Vai estar disponível, tem essas notícias lá. Mas se puderem trazer outras, se vocês se encontrarem aqui da região também. Vai ser muito maneiro. E é só isso por hoje. Por hoje é só. Agradeço vocês pela presença e até a próxima aula.